Olá, meus amigos, vamos falar agora de tipo injusto culposo. Bom, primeira coisa que você tem que saber sobre o crime culposo é que se trata de uma exceção, tá? Olha o que diz o parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, ninguém será punido por um crime senão quando pratica dolosamente. Quer dizer que culpa no Brasil é exceção. A regra é o dolo. Só existe crime culposo se ele tiver expressamente declarado na lei. Princípio da excepcionalidade de um crime culposo. Ou o princípio da excepcionalidade do crime culposo. Senhores, qual o conceito de crime culposo? O nosso código fica devendo o que é realmente um crime culposo. Se você abrir aí o artigo 18, inciso 2, você não vai encontrar muita coisa, só que quando a gente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Se ele já ficou devendo no conceito de um crime doloso, quiçá no culposo, que ele não disse foi nada. Bom, temos que nos valer da doutrina. O que é um crime culposo? Trata-se de uma conduta voluntária, inicialmente ilícita, mas que dá causa a um resultado involuntário, este sim ilícito, previsível, previsibilidade, e eventualmente previsto, que é a previsão, somente no caso da culpa consciente, mas que poderia ter sido evitado se o agente tivesse agido com mais cautela, com mais destreza, com mais cuidado. E esta culpa se dá por imprudência, negligência ou imperícia. Essa culpa se mostra, se exteriora pela imprudência, negligência ou imperícia. Portanto, está aí o conceito mais completo do que é um crime culposo. Para ver de novo, basta voltar aí o vídeo, né? Mas eu vou repetir. Trata-se de uma conduta voluntária, inicialmente ilícita, mas que produz um resultado involuntário, este sim ilícito. Previsível, que significa previsibilidade, e eventualmente previsto, que é a previsão, somente na culpa consciente. Mas que poderia ter sido evitado se o agente tivesse agido com mais cautela, mais destreza, mais cuidado. E esta culpa se dá, se mostra, se exteriora por imprudência, negligência ou imperícia. Para você responder por um crime culposo, por um resultado culposo, você tem que preencher requisitos. Primeiro requisito do crime culposo, conduta voluntária, porque condutas involuntárias, o fato é atípico, porque desprovida de dolo e culpa. E sem dolo e sem culpa não existe conduta, sem conduta não há crime. Portanto, não há que se falar em crime se a conduta não é voluntária. Então, se cair na tua prova, no crime culposo, o à vontade, como já foi objeto de prova, A com H, evidentemente, verdadeiro. Porque no crime culposo, o à vontade, porque a conduta é voluntária, porque conduta involuntária, o fato é atípico. Segundo requisito, resultado involuntário, evidente. Se o resultado for voluntário, estamos falando de dolo. Porque se o resultado é voluntário, ele desejou o resultado. Tem uma exceção aqui que é a culpa imprópria, que a gente vai ver mais para frente. Terceiro requisito, previsibilidade objetiva. Cuidado com a doutrina de Guilherme Nutt, autoridade em direito penal, mas ele trilha um caminho que não se encontra com doutrina majoritária e jurisprudência. Ele diz que aqui a previsibilidade é subjetiva. Não. Requisito de crime culposo é a previsibilidade objetiva. Previsibilidade subjetiva é analisada no crime culposo, sim, mas não como requisito, mas como critério de aplicação de pena. O que é previsibilidade objetiva? É a capacidade em que um homem médio, um ser humano comum, homos médios, um ser humano de prudência e discernimentos normais, conceito de um alemão chamado von Bury, criou o conceito de homem médio, uma pessoa normal. Então, capacidade que o homem médio tem de antever um resultado lesivo, saber que é possível acontecer este resultado, olhando para a conduta praticada. O indivíduo está no meio da Amazônia, joga uma pedra para acertar ali uma manga, que estava lá na mangueira, brilhando. E aí tinha um índio escondido na copa daquela árvore, acerta a cabeça dele e ele cai lá do alto. Senhores, ninguém podia antever este resultado. Quem podia imaginar que existia um índio escondido na copa daquela árvore?
Portanto, senhores, faltamos aqui, não temos um requisito e esse indivíduo não responde pela morte do índio. Por quê? Porque não tinha previsibilidade deste resultado. Previsibilidade subjetiva é a capacidade do agente de antever o resultado lesivo. Aqui estamos falando de sagacidade. Heleno Fragoso, doutrinador clássico, fala de sagacidade lá no crime de estelionato. Que é um crime que exige sagacidade, que é enganar a vítima. Então, sagacidade é uma habilidade, né, que nem todo mundo tem. Então, isso é analisado no momento da aplicação da pena, não como requisito do crime culposo. Portanto, requisito do crime culposo, previsibilidade objetiva. O professor me dá mais exemplo, vou lhe dar. Quem está me ouvindo aí do outro lado, sabe que limpar uma arma carregada, ela pode disparar? Sim, isso é previsibilidade. Limpar uma arma carregada, ela pode disparar. Dá outro exemplo, professor. Andar a 180 por hora pode causar um acidente? Evidente. Então, andar em alta velocidade. Você tem previsibilidade de um resultado lesivo. Bacana? Próximo requisito, previsão. Cuidado. Ausência de previsão é o requisito. O único crime culposo que tem previsão do resultado é a culpa consciente, que é assim com quem? Com dolo eventual. Então, senhores, ausência de previsão. Crime culposo não tem previsão. Previsão é o elemento do dolo. Previsão. Eu estou dando aula, filho. Então tem que desligar a televisão, por favor. Ausência de previsão. Previsão é um elemento do dolo. Culpa não tem previsão. Previsão é um passo a mais da previsibilidade. Todo mundo sabe que limpar uma arma carregada pode disparar. Estou limpando a arma carregada. Além de previsibilidade, temos previsão. Todo mundo sabe que andar a 180 por hora pode causar um acidente. Estou andando a 180 por hora. Isso é previsão. Então, senhores, o crime culposo, o requisito é ausência de previsão. Próximo requisito. Falta do dever de cuidado objetivo. Dever de cuidado objetivo é o dever que todos nós devemos ter no dia a dia, para evitar acidentes. Então, quando você vai andar no seu carro, não pode andar em alta velocidade. Quando você vai limpar a sua arma, não vai analisar se ela está municiada ou não. O pedestre tem que caminhar na calçada, atravessar na faixa. Ele também tem que ter dever de cuidado objetivo. O dever de cuidado objetivo é o dever que todos nós devemos ter no dia a dia para evitar acidentes. Então, falta do dever de cuidado objetivo. O indivíduo que vem andando na velocidade da via e um pedestre atravessa a rua correndo, vamos lá, ele não agiu com falta do dever de cuidado objetivo, o motorista. Portanto, ele não responde por este eventual atropelamento. E por fim, tipicidade. A tipicidade é nexo causal e tipicidade. Nexo causal é o elemento do fato típico, tem que ter em qualquer crime, seja doloso ou culposo. E tipicidade, a tipicidade aqui é uma tipicidade sui generis, de caráter especial, porque só existe crime culposo quando ele tiver expressamente declarado na lei. Esses são os requisitos do crime culposo. Partimos agora para as espécies de crime culposo. Quais são as espécies de crime culposo? Eu tenho culpa própria e espécies de culpa. Culpa própria, imprópria, culpa consciente e inconsciente. Culpa própria é a culpa propriamente dita, culpa estrito sensu, né? É aquela que você dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E você não deseja o resultado, naturalmente. Por isso, culpa própria, o conceito propriamente dito do crime culposo. Culpa imprópria também é chamada de culpa por extensão, equiparação ou assimilação. O que é culpa por extensão, equiparação ou assimilação? A culpa imprópria, ela está lá no artigo 20, parágrafo 1º, in fine, parte final. Diz assim o artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que se existisse, tornaria a ação legítima. Agora sim, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é previsto como crime culposo. Aqui a culpa imprópria, segundo as palavras do grande doutrinador Rogério Greco, trata-se de um crime doloso, mas que por política criminal se pune como se fosse culposo. Estou no aconchego do meu lar, vejo o vulto de uma pessoa pulando o muro, acho que é um bandido, e atiro, né? E atiro para me defender. Mas era o meu filho que esqueceu a chave de casa e, para não me acordar quando ele voltava da balada, resolveu pular o muro. Aqui é uma hipótese de homicídio culposo por culpa
imprópria. Então a culpa imprópria, o conceito é aquela que o agente quis o resultado, mas que por um erro vencível, ele acaba produzindo esse resultado. Então ele deseja o resultado, mas por um erro de tipo vencível, ele foi imprudente, negligente ou imperito, ele acabou produzindo, ele acabou praticando esse crime. Bom, aí temos a culpa consciente e inconsciente. Culpa consciente, também chamada culpa com previsão. Ela caminha paralelo, lado a lado com o dolo eventual. A única diferença entre culpa consciente e o dolo eventual é assumir ou não o risco, porque o caminho percorrido é o mesmo. No dolo eventual, a gente pratica uma conduta sabendo que pode produzir um resultado, e mesmo assim continua, não ligando, desdenhando, assumindo o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, o indivíduo ele também trilha o caminho que sabe que pode produzir o resultado lesivo, mas ele jamais assume o risco. Ele acredita levianamente que não vai acontecer. Ele acredita fielmente em suas habilidades que poderá evitar. Então é o famoso exemplo do atirador de faca, do sniper, né? Do indivíduo que vai buscar o filho no colégio, o trajeto que ele fazia há mais de 15 anos, e durante o percurso uma criança solta da mão do pai, ele tenta desviar, não consegue, atropela e mata. E no dolo eventual, ele assume o risco, ele não liga, ele desdenha. É o famoso, desculpa o termo, foda-se, e a culpa consciente é o fudeu. Bom, senhores, disposições finais do crime culposo. Compensação de culpas não existe no direito penal. O que é compensação de culpas? O autor do fato agiu de forma imprudente e a vítima também agiu de forma imprudente. Eu não posso compensar aqui as culpas. Então, no direito penal, não é possível compensação de culpas, mas concorrência de culpas é possível. Tinha um exemplo muito bom no livro do Fernando Capês, mas que mudou o entendimento, que bater pega racha hoje, há algum tempo, é dolo eventual, mas antigamente era culpa consciente. Era um exemplo de culpa concorrente. Então, concorrência de culpas é possível sim no crime culposo. Beleza? Tá aí crime culposo para você. Valeu!